Assim, vamos começar essa mentoria com boas energias, vamos começar essa mentoria já pensando que vai ser tudo muito bom, que os nossos negócios serão prósperos e que esse mês vai ser incrível, de excelentes novidades, excelentes negócios. Que Deus nos abençoe e bora começar. Nosso cronograma de hoje é as boas-vindas, como a gente faz todas as mentorias. Vamos revisar um pouquinho da última aula, principalmente das tarefas, ver se vocês tiveram alguma dúvida. E hoje nós vamos falar de estoque, organização de estoque e gestão de estoque. Nós já tivemos o nosso primeiro encontro, que nós falamos dos fundamentos da organização financeira. Nós tivemos o segundo encontro, que nós falamos de entradas e saídas. Então, registro, da importância, né, dos registros das entradas e saídas da forma correta, nós falamos de naturezas de saídas, nós falamos de formas de recebimento, enfim. Como eu recebi alguns feedbacks, nossa, Lívia, é muita informação. Gente, mas é importante que vocês entendam e que vocês aumentem o nível de consciência de vocês em relação à gestão. Não é mais tão simples, não é mais tão caseirinho, não dá para fazer mais em caderninho. Nós precisamos realmente trazer uma gestão, por menor que seja, por mais que vocês estejam, às vezes, no início da empresa, nós precisamos já trazer uma gestão baseada em dados, em números e uma gestão mais eficiente. Já falei em outras aulas, vocês estão em um momento muito bom, porque a partir de 2027, com a reforma tributária, vai ser cada vez mais desafiador. Então, vamos começar direitinho, de forma organizada, que fica muito mais fácil, né? Ou, para quem não está começando agora, já vamos organizar agora, que vai ficar tudo mais fácil. Manda outro link. O pessoal não está conseguindo entrar, gente. Pessoal, só um minutinho que a turma dos grupos aqui está pedindo o link, porque eles não estão conseguindo entrar, pedindo, parece que pedindo senha para eles. Só um instante. Enquanto isso, peguem um cafezinho para dar uma animada. Nossa, eu fiz uma enquete dos preços das coisas no dia 31, né, no dia das bruxas, o que estava te assustando com o preço. E café ganhou disparado, viu? Pronto. André, agora vocês organizam aí, né? Então, bora lá. Só recapitulando, então nós já falamos dos fundamentos da organização financeira. Para que nós temos que ter a organização financeira? Onde que nós vamos usar? Como que nós vamos usar? Falamos das entradas e saídas, importância da classificação, importância de entender como que é feita a forma correta de entradas, ou seja, de recebimento das nossas vendas, natureza de saídas, classificações, entender o que eu gasto, quanto que eu gasto, né? Qual que é o meu orçamento. Hoje nós vamos falar de estoques. No nosso último encontro, eu pedi para que vocês classificassem as naturezas de saída de acordo com o negócio de vocês. Então, enviei uma planilha para vocês separarem. O que você quer, pessoal? Enviei uma planilha para vocês separarem cada despesa, classificar cada despesa de acordo com a sua natureza. Lembrando que a natureza é realmente essa classificação, né? Eu gasto com o quê? Eu gasto com os meus gastos eventuais. Lembra da fórmula 8A? 8 áreas que nós gastamos o dinheiro das nossas empresas?
Despesas e custos, fornecedores, impostos, gastos eventuais, salários, sócios, empréstimos e lucro. 8 áreas que nós gastamos o nosso dinheiro. Então, eu pedi para que vocês separassem cada uma das despesas, das saídas, dos gastos de vocês em uma dessas 8 áreas. Pedi para que vocês definissem a forma de pagamentos, ou seja, na verdade, não seria a forma de pagamento, a forma de recebimento, né? Quando a gente fala forma de pagamento, é como o cliente enxerga, né? Nós colocamos lá na empresa, olha, nossa forma de pagamento é cartão, débito, cheque, enfim. Mas a gente, como empresários, a gente entende como forma de recebimento. Então, eu pedi para que vocês definissem como que vocês vão trabalhar? Vocês vão vender a prazo? Vocês vão vender na notinha? Vocês vão vender no cartão de crédito? Se vender no cartão de crédito, até quantas vezes? Vocês vão parcelar essas compras? Vocês vão bancar este parcelamento? Ou vocês vão dar desconto à vista? Qual que vai ser a política da empresa de vocês de recebimento das vendas? Porque quem determina a forma que a gente trabalha somos nós. O mercado ele dá um direcionamento, mas cada um de nós temos uma condição financeira, temos uma estrutura, um suporte, um fôlego financeiro para sustentar ou não prazos, formas de pagamento, enfim. Nem só a estrutura financeira também, né? Nós temos um apetite a risco. Por quê? Porque quem vende mais a prazo tem que ter um apetite a risco maior, porque às vezes os clientes não pagam. Orientei vocês a terem cuidado com as vendas feitas para pessoas muito próximas, parentes, amigos. Por quê? Porque, de modo geral, eles excedem um pouco o prazo de pagamento. Isso pode colocar a empresa de vocês em situação de fluxo de caixa complicado, uma situação de necessidade de caixa. E aí é aquela bola de neve, né? Pega empréstimos, enfim. Nosso foco é sempre na redução do nosso prazo de recebimento, ou seja, eu quero vender mais à vista. Quais as ações que eu faço para vendermos mais à vista? E essa questão de venda a prazo é uma venda muito cultural do nosso país, principalmente de interior, tá? Então, nós também podemos ir trabalhando devagarinho, 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 para melhorar essa cultura, tá, gente? Porque a questão do prazo a pessoa tem que saber lidar com prazo, né? E o brasileiro, infelizmente, não sabe. Então, é também uma das grandes causas do endividamento do nosso país. Pedi para que vocês lançassem todas as entradas e saídas do mês de outubro no nosso fluxo de caixa. E eu quero saber quem conseguiu fazer estas tarefas, quem já lançou os fechamentos. Normalmente, nós fazemos o fechamento do mês no primeiro dia útil do mês subsequente. Então, hoje, nós fazemos o fechamento do mês de outubro. Mas durante a semana passada, a gente né, que foi a nossa atividade, eu já pedi para que vocês começassem a lançar. Quem faz os lançamentos em um dia só do mês, muito possivelmente vai se enrolar. Por quê? Porque não lembra de tudo que pagou, não lembra de tudo que recebeu, acumula muita coisa pro dia do fechamento, e aí a pessoa sempre fala que não tem tempo. Por quê? Porque demora, né? Porque leva tempo. Ah, Lívia, porque eu tenho que parar para fazer. Mas se a gente acostuma, se a gente cria o hábito de fazer os lançamentos de forma diária, ou seja, né? Se for poucos lançamentos de forma semanal, se a gente tem essa rotina, lembra? Processo, rotina, constância. Se a gente tem essa rotina de fazer lançamentos ou diários ou semanais, nós estaremos com as nossas finanças sempre organizadas, sempre em dia. Então, criem o hábito de fazer os lançamentos no ato da saída, no ato da entrada ou no mais tardar uma vez na semana. Geralmente eu digo para a turma que é do comércio, que tem pouco movimento, faça na segunda de manhã, que é o dia que o comércio está mais tranquilo, é um dia de começar a organizar as finanças, enfim. Né? E até por isso que nós escolhemos fazer essa mentoria na segunda-feira, que é um dia mais tranquilo para as empresas, de modo geral, tá? Então,
Coloquem aí se tiverem alguma dúvida em relação à atividade, podem me chamar, podem chamar a Camila também, nosso suporte, que nós ajudaremos um a um. Gente, eu sei quem está fazendo porque as pessoas que estão fazendo nos acionam. Eu já disse anteriormente, com quem quiser correr, nós vamos correr. A gente está aqui para dar suporte, para ajudar, enfim. Quem quiser caminhar, e mais lento, enfim, nós vamos caminhar. Quem quiser, né, ir engatinhando, bem devagarinho, nós vamos também. Nós respeitamos o prazo de cada um de vocês. Então, nós deixamos aqui a disponibilidade para que vocês nos acionem. E vamos lá, por que é importante falarmos de estoque? No nosso capital de giro, nós temos três contas. Que são as contas que estão aí na tela. Nós temos o caixa, nós temos o contas a receber, e nós temos o estoque. Então, quando você vai começar uma empresa, ou para você que já tem uma empresa, o dinheiro que você investe no seu capital de giro, ele é dividido nessas três contas. Gente, o capital de giro não é o dinheiro que você investe em maquinário, por exemplo, em infraestrutura, por exemplo. Não é isso. Capital de giro é o dinheiro que fica girando entre essas três contas na sua empresa. É o dinheiro que tem que estar disponível para a sua movimentação, tá? Então, Lívia, estou começando um negócio agora. Fiz um investimento de 100 mil reais na empresa, na loja, no maquinário, enfim. Esse dinheiro é meu capital de giro? Não. O seu capital de giro tem que ser o valor adicional a esses 100 mil reais, porque o que você investiu na sua empresa é imobilizado, vai ficar lá. É necessário para a sua empresa funcionar, mas não é o seu capital de giro. Então, o grande erro da grande maioria das pessoas, principalmente dos pequenos, que estão começando é o seguinte: comecei uma empresa, eu tenho 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais que seja, para começar essa empresa. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tenho 200 mil reais para começar uma empresa. A pessoa vai e gasta 180 mil reais. Não vou exagerar, não. Ela gasta 150 mil reais aqui na montagem, com marca, com embalagem, com arquiteto, com tudo, e deixa só 50 mil reais para ela comprar de mercadoria e fazer capital de giro. E aí o que acontece? Desses 50 mil reais, ela tinha 200, gastou 150 na montagem, sobrou 50, esses 50 mil reais ela vai lá e faz o quê? Ela compra tudo de estoque. Mas ela esquece que para uma empresa funcionar, essa empresa precisa também ter dinheiro no caixa. Se ela compra tudo de estoque, ela pensa assim: nossa, eu comprei 50 mil reais, eu vou vender e com as minhas vendas eu pago as minhas contas. Mas isso não acontece dessa forma, tá? Por quê? O primeiro mês vai bem, o segundo mês pode ser, o terceiro mês já começa a faltar dinheiro no caixa. Porque muitas das vezes esse dinheiro que estava aqui em estoque, ele vem para o contas a receber. A pessoa começa a vender a prazo e aí não recebeu o dinheiro ainda, mas ela precisa comprar mercadoria. Enfim, daí a gente começa a ter uma grande bola de neve. As pessoas não entendem exatamente o que é o meu capital de giro. As pessoas acham que o capital de giro é o dinheiro que ela tem só aqui no caixa, ó. Lívia, meu capital de giro é o dinheiro que está disponível ali para mim, né, para eu pagar as minhas contas, enfim. E não é isso. O capital de giro é a soma dessas três contas. E por que eu estou trazendo o conceito de capital de giro no início dessa aula? Porque a conta mais importante que nós temos dentro do capital de giro é a de estoque. Nossa, Lívia, não é caixa. Caixa é o coração do nosso negócio. Mas a conta mais importante é a de estoque. Por quê? Porque se você erra na sua conta de estoque, se você erra na sua compra, se você erra na sua gestão de estoque, você vai impactar todo o restante. Então, o cuidado com o estoque, ele tem que ser, a gente tem que ter muito critério.
Às vezes, gente, e isso já para deixar vocês mais tranquilos, às vezes, quando eu entro para fazer uma mentoria, né, uma mentoria individual dentro da empresa, enfim, acaba que eu vou na empresa mesmo e fico lá, às vezes eu demoro 3, 4, 5, 6 meses para chegar na conta de estoque. Por quê? Porque nós precisamos de uma série de fatores já organizados para que nós possamos trabalhar o estoque. E o principal fator é o nosso sistema, que nós vimos na primeira aula. O principal fator para que eu consiga fazer uma boa gestão de estoque é ter um sistema que funcione de acordo com a sua necessidade. Como assim, Lívia? Tem empresa que trabalha, por exemplo, com a unidade de medida de quilo. O sistema tem que ter a possibilidade de trabalharmos, de alimentarmos com a unidade de medida de quilo. E às vezes ele não tem, às vezes ele só tem a unidade. Então, se eu vendo café, por exemplo, no quilo, eu preciso que o meu sistema tenha a possibilidade de trabalharmos com a quantidade de quilos e de gramas, entendeu? Às vezes a gente não tem, a gente precisa ou ajustar o sistema ou trocar o sistema. Às vezes seu sistema ele não dá a saída correta. Às vezes na hora que a gente faz o lançamento tem algum furo, alguma falha no lançamento. Não é tão comum, mas já havia acontecendo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender para que nós tenhamos um estoque organizado é que o seu sistema esteja de acordo com o seu trabalho, com a sua unidade de medida. E por isso que eu falo que cada um tem que trabalhar com o sistema referente ao seu ramo de atividade, é um sistema específico para o seu ramo de atividade. Então, o sistema é uma questão. O outro é processo. E aí a gente já viu nas outras aulas que a nossa metodologia ela vem com processo, rotina e constância. Processo é uma grande questão também para um estoque organizado. Em grandes empresas, nós temos que desenvolver um processo muito estruturado. Por quê? São muitas pessoas que recebem, às vezes, a mercadoria chega em outro estoque, enfim. Mas nas pequenas empresas, isso também é um desafio porque às vezes o dono compra, a mercadoria chega, não passa na mão do funcionário, ou o dono deveria lançar no sistema e ele mesmo não lança, ele quebra esse processo, ou o dono já pega a mercadoria no fornecedor e já sai distribuindo ou vendendo para o seu cliente antes de entrar com essa mercadoria no sistema, na ânsia de vender, na vontade de vender. E eu entendo que em pequenas empresas, nosso objetivo principal é esse mesmo, tem que ser vender, 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 mas se a gente não tem organização, a gente não consegue sair do lugar, tá? Então, definam um processo, e a gente vai ver isso nessa aula, estruturado. Então, para que a gente tenha a conta de estoque organizada, nós precisamos de um sistema, um bom sistema, um sistema que você saiba mexer, enfim, que a gente já olhou na primeira aula. Nós precisamos de um processo definido, que a gente já olhou que a gente vai olhar, na verdade, nessa aula. E nós precisamos também de orçamento. O que é orçamento? Já falei, vou repetir para vocês, é definição de limite. Nós precisamos definir quanto nós podemos comprar. Não é comprar por achismo, não é comprar por, a coleção tá bonita, vai vender muito, nossa, estou com uma expectativa boa. Não é assim que funciona. A gestão do estoque depende de orçamento. Quanto você pode comprar? Qual é a sua expectativa de venda? Quanto você tem capacidade de pagamento? Por quê? Mas se eu comprar mais, eu vou vender mais. Não funciona bem assim na prática, né? A não ser que você tenha um apetite a risco muito grande, mas a gente trabalha aqui com dados, com números, com um processo estruturado e conservador também, para que você tenha uma empresa com tranquilidade, com lucro e tranquilidade. Então, apostar demais se você tiver muita mercadoria, você vai vender? Não funciona dessa forma. Já trabalhei em empresas que
achavam, principalmente funcionário, tá, gente? Acho que tem que ter novidade todo dia, tem que ter mercadoria nova todo dia, tudo novo todo dia, porque é só assim que vende. E não é assim. Se você escuta funcionário falando que precisa de produto novo todo dia, se você também, e aí o dono também tem muito esse aspecto, eu tenho que ter novidade, eu tenho que ter novidade, e você cansou do seu produto, você vai ter problemas na sua gestão e principalmente no seu caixa, tá? A mercadoria, ela é dinheiro. O estoque é dinheiro, é o seu patrimônio. Se você não vende aquele estoque, aquela mercadoria que você comprou, você perdeu dinheiro. Então, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, comprei esse produto, mas daqui a tanto tempo eu já estou enfarado dele, estou precisando de coisa nova, enfim. Mas o seu cliente, muitas vezes, não enfarou. O seu cliente, às vezes, nem viu. Quem sabe o que tem na sua empresa todos os dias é você, porque você está lá todo dia. Ah, Lívia, mas tem cliente que vem aqui todo dia também está cansado de ver. Bem, tem. Mas lembra da regra de Pareto? 20, 80? 20% já conhecem esses produtos, os outros 80% não conhecem. Então, tenha um orçamento definido, conheça o seu mercado, o seu público, faça compras assertivas e entenda que tudo que você comprar é seu investimento, é seu patrimônio. Então, não pode ser lidado, enfim, como uma coisa que perde, que vence, que eu cansei. Não. Você cansa de dinheiro? Não cansa, né? A gente não cansa, a gente quer que as nossas empresas cresçam, multiplicam, enfim. Então, sempre que você olhar para o seu estoque, veja como dinheiro no seu bolso, veja como um patrimônio seu e cuide do seu estoque, cuide do armazenamento, cuide da estocagem mesmo, de como você vai colocar ele nas prateleiras, embalagem, enfim. Lembre-se, sempre que vocês olharem para as prateleiras, né, para o galpão, que seja, enfim, de vocês, lembrem-se que aquilo tudo é dinheiro. Eu brincava com os meus clientes do banco, que quando a gente ia fazer visita em fazenda, enfim, a gente via aquele tanto de gado Nelore, era um tanto de pacotinho de dinheiro. Eu não via Nelore, eu via pacotinho de dinheiro. A mesma coisa acontece quando eu entro nas empresas. Se eu entro, por exemplo, aqui na distribuidora, que a gente trabalha com muito doce, enfim, produto alimentício, eu não vejo doce, eu vejo pacotinhos de dinheiro. Porque é isso que representa para gente. A nossa mercadoria representa para a gente os pacotinhos de dinheiro que vão fazer com que esse dinheiro se multiplique. Então, olhem para o estoque de vocês, olhem para as mercadorias de vocês como se fossem pacotinhos de dinheiro, tá? Porque é isso que eles são. Não olhem como, sei lá, casa Thaís aqui, não olhem como uma chapa de madeira, não olhe como um cosmético, não olhe como uma cerâmica, olhe como um pacotinho de dinheiro, tá? Porque é isso que é. Então, nós temos essas três contas. Quando eu faço má gestão do estoque, então falta onde? No meu caixa. E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Não tratam o problema do estoque, né? Faltou, comprou errado, aconteceu alguma coisa, não trata o problema do estoque, trata o problema do caixa, fazendo o quê? Empréstimos. E é por isso que nós temos a conta dessas 8 áreas de empréstimo, porque a maioria das empresas tem uma operação de crédito. Operação de crédito segura é aquela que nós fazemos a título de investimento e não de giro, tá? Ah, Lívia, então é muito ruim trazer capital de giro para o negócio? Não é que é ruim, às vezes é necessário, mas precisa ser feito de forma estratégica, de forma correta, porque senão vocês vão ficar sempre apagando incêndio. Senão vai estar sempre aí, ó, apagando incêndio e comprando mais, pegando empréstimo e comprando mais, sem resolver o principal problema, que é o estoque. Trabalhei com uma empresa recente que tinha mais de 600 mil reais de estoque parado, que já não valia nada, a empresa de roupa infantil. Então, o estoque foi ficando, foi ficando, foi ficando, ela foi deixando, foi guardando, foi colocando em caixa. Depois que ela assustou, quando ela puxou o valor, ela viu que tinha 600 mil reais
de roupa infantil. E, gente, coleção, moda, vocês sabem como é, né? Virou coleção, já não tem muito valor. Produto alimentício, por exemplo, se perde, a qualidade acabou, perdeu dinheiro. Então, cuidado, tá? Muito cuidado. Por isso que eu trago essa aula hoje, para que vocês entendam a importância dessa compra, tá? E aí eu vou explicar também como que vocês vão cuidar do estoque. Falando das contas, coloquei uma representação aqui para vocês. O estoque, né, nossa mercadoria, ela fica entre os produtos, e aí no caixa, então eu posso pegar meu dinheiro e comprar mercadoria, ou eu vou pegar essa mercadoria, vou vender e vou retornar o dinheiro para o caixa, ou essa mercadoria vai entrar em contas a receber e depois ela entra em dinheiro no caixa. Então vê que ela fica sempre rodando entre essas três contas. Ora ela está no caixa, ora ela está em mercadoria, ora ela está em contas a receber. O pior dos mundos, ter contas a receber. Esse aqui a gente reduz. Ah, eu nunca vou ter? Não, de vez em quando você vai ter, dependendo do seu ramo de atividade, vai ter. Mas esse aqui é onde a gente tem maior risco. Então, vamos evitar e vamos reduzir. O segundo, eu não posso falar que é pior, né? Porque é necessário. Eu falo que estoque é um mal necessário. Mas onde ele é menos interessante, segundo lugar, é aqui. E onde é o melhor lugar de termos o capital no nosso caixa. Porque quanto mais recurso no caixa, melhor eu compro a minha mercadoria. Melhor, mais tranquilidade financeira eu tenho. Então, não é trabalhar sem estoque, é trabalhar com estoque regular, tá? Não, vou repetir aqui. Não é porque você tem um estoque gigante que você vende muito. Porque se esse estoque estiver errado, você tiver comprado mercadoria que não gira, você tiver comprado mercadoria que as pessoas não querem, número errado, grade errada, cor errada, enfim, não adianta ter muito estoque. O nosso estoque ele tem que ser correto, ele tem que ser assertivo, ele não tem que ser grande, tá? E o que é o ideal? Quanto maior o giro que eu fizer entre essas contas, melhor. Quanto mais eu girar do estoque para o caixa, do caixa para o estoque, melhor para mim. Por quê? Porque negócios, a gente ganha dinheiro é nesse giro aqui, ó. Esse giro que vai te dar o resultado financeiro no final do mês, no final das contas. Por que, Lívia? Porque significa que eu tenho uma gestão mais eficiente e menor necessidade de recursos. Eu impactei, eu coloquei, eu investi menos recursos na minha empresa. Então, o nosso foco sempre vai ser no aumento do giro de estoque. Gente, hoje não é tão interessante mais termos estoque parado. Ah, então, mas a gente está vivendo inflação e tudo, principalmente por isso. O risco do Brasil é muito alto, a gente não sabe o que vai ser, né, nos próximos anos, enfim. Então, não justifica termos estoque muito alto, tá? Ah, Lívia, chegou final de ano eu tenho dificuldade de compra de mercadoria. Agora, especificamente, novembro, enfim, nós temos um aumento de estoque na maioria das empresas. Por quê? Porque chega dezembro, chega janeiro, nós temos dificuldade de compras de mercadorias. Às vezes as empresas, né, fecham, dão férias coletivas, enfim. Então, muitas das empresas, nesse momento que nós estamos, precisam aumentar o seu estoque. Mas entendam que isso precisa ser feito de forma organizada, planejada, tá? E preferencialmente parcelada de mais vezes. Por quê? Para não impactar tanto no seu fluxo de caixa, certo? Atenção, os maiores erros dos empresários. Deixa eu até mudar essa olha aqui. Os maiores erros dos empresários em relação a compras. Primeiro, produto errado. Comprar aquilo que você gosta, produzir aquilo que você gosta e não aquilo que vende. Gente, eu acabei de falar, quanto maior o giro, melhor. Então, enquanto gestores, nós temos que entender o que é que o meu cliente quer comprar e não o que é que eu gosto de vender. Enquanto dono de uma empresa, nós precisamos pensar no resultado daquela empresa.
Aí, mas eu abri a minha empresa para trabalhar com o que eu gosto. Eu entendo. Vai ter a parcela que você trabalha naquilo que você gosta também. Mas o objetivo principal é ter lucratividade, porque se você não tiver lucratividade, você vai ter que ficar injetando cada vez mais dinheiro nessa empresa. E vai chegar um momento que você não quer mais, você cansa. Empresa tem que dar resultado. E a gente vende aquilo que o cliente quer comprar e não aquilo que eu gosto de vender. O mercado está mudando muito e nós precisamos estar atento às mudanças. Opa. Participei de 3 dias de treinamento semana passada sobre live shop da Shopee. E, gente, o perfil de consumo tá muito maluco. Se a gente não começa a entender o que o consumidor quer, o que o consumidor busca, como que é o perfil de compra dele, como que é o padrão de consumo dele, as nossas empresas vão ficando para trás. Eu não estou falando, né, deixa eu já até abrir um parênteses, que todo mundo tem que vender na Shopee. Não é isso. Eu estou falando que nós precisamos entender o que o mercado está oferecendo, o que o cliente está buscando, o que ele quer comprar. Porque senão você sempre vai ficar comprando e investindo naquele tipo de mercadoria que ele não quer, que ele não precisa. E depois que o tempo passa, fica muito difícil, né, da gente organizar, da gente estruturar isso tudo. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que eu trabalhei há um tempo atrás que trabalha com uma receita que é de família. Então, trabalha com um produto que já faz aí uns 50 anos que produzem. A mesma embalagem, o mesmo formato, a mesma receita até que não, mudou um pouquinho por causa de regras da vigilância, enfim. Mas é basicamente o mesmo produto há 50 anos. Nós não somos a mesma pessoa de 50 anos atrás. Então, é óbvio que este produto deles não tem a mesma aceitação no mercado. E ao invés de ajustar, adaptar, entender o que o cliente quer, trazer uma opção que seja mais adequada para o cliente, essa empresa fica sempre batendo na tecla de que o cliente tem que voltar a consumir, ele tem que comprar, ele tem que comprar, porque o meu produto é assim. É um apego, e é importante eu falar isso, é um apego naquilo que já foi e que não consegue ver para frente. Sabe? É muito apegado na sua ideia, na sua paixão, naquilo que a pessoa gosta, e aí não consegue seguir. Então, quando vocês forem fazer as compras de vocês, quando vocês forem organizar o estoque de vocês, os produtos de vocês, desapeguem. Olha a parte emocional aí. Trabalhem o desapego. Comprem, produzem, façam aquilo que paga a conta. Principalmente aquilo que paga a conta. Depois que já está com as contas organizadas, enfim, uma parcela a gente pode fazer para aquilo que realmente é a nossa essência. Mas na grande maioria das vezes, os nossos 80, 20, 80% tem que ser aquilo que realmente paga a conta. É bom para você, é bom para sua empresa, é bom para todo mundo que trabalha dentro da sua empresa. Segundo, comprar produtos acima da necessidade ou da capacidade de pagamento. Muitas pessoas não sabem nem quanto pode comprar, não tem nem orçamento. Comércio varejista é muito comum a gente ver isso. A pessoa não sabe nem, eu vou ali comprar em São Paulo, ou vou ali comprar, enfim, vou fazer um pedido do meu fornecedor, mas não sabe nem quanto pode comprar. E não sabe quanto pode comprar, por quê? Porque não sabe quanto precisa vender ou quanto quer vender, não sabe da sua capacidade de pagamento, não sabe do seu custo de mercadoria vendida. Então, o orçamento, aquilo que você pode gastar, depende de uma série de fatores. Hoje, nessa aula, eu vou deixar uma planilha aqui para que vocês já comecem a definir os limites de compra de vocês e para que vocês possam também distribuir aonde será feita cada uma das compras, tá? Outro erro grande, né, que eu coloquei como terceiro,
comprar grade errada. Eu visto 38,40, então toda vez que eu for comprar alguma coisa vai ser no P, no 38, no 40, e esquece quem é de fato o seu público. A pessoa compra muito mais olhando para ela do que olhando para o público dela. Então, sempre que você for comprar, compre olhando para o seu público, né? Grade, tamanho, cor, modelo, tá? Cuidado com a data de vencimento. Algumas pessoas compram e deixam lá e vai vendendo que acabou de chegar e esquece que já está lá há mais tempo. Então, muito cuidado. A gente vai ver daqui a pouco também o processo de venda, né? Que tem que ser o primeiro que chegou, a gente tem que vender ele primeiro, para depois vender o outro. Muitas pessoas esquecem de fazer essa análise de validade do produto, né? Para colocar ele como em atenção, em ação de vendas, enfim, e acaba perdendo muito o estoque. Já disse, quanto maior o giro, melhor. Não é o volume total do seu estoque, é a assertividade do seu estoque. Esquecem aquela. E vou dar um exemplo agora interessante também. Esquece aquela ideia que aí eu tenho que ter de tudo, eu tenho que ter tudo, a minha loja vende tal, minha loja vende produto hidráulico, por exemplo. Minha loja vende produto hidráulico, eu tenho que ter tudo, tudo, tudo. Não, você não tem que ter tudo, tudo, tudo. Você tem que ter produtos que giram, produtos que vendem. Aí você tem que ter, e tem que ter em volume. Dá um exemplo da Shopee, né? Porque está recente agora. As pessoas fazem lives com 3, 4, no máximo 6 produtos na Shopee. Então as pessoas ficam lá 1 hora, 2 horas falando de 6 produtos. Elas não falam de 60 produtos, elas falam de 6 produtos. E vende volume destes 6 produtos. Então, não é ter de tudo, é ter o que vende. Por que será que funciona vender durante 2 horas só 6 produtos? Porque são 6 produtos que o cliente realmente quer comprar, que o cliente realmente precisa, tá? Então, tenha atenção e tire isso da cabeça. Eu preciso ter de tudo. É uma questão muito, muito forte também que eu vejo nas empresas, tá? Estoque parado, vai faltar dinheiro no seu caixa. Comprou errado, o estoque não girou, o estoque ficou parado, enfim, vai faltar dinheiro no. Opa, mudei. Vai faltar dinheiro no seu caixa. Então, estoque precisa ter giro. O estoque está parado há muito tempo, comece a fazer ação de venda, comece a colocar atenção naquele estoque. Gente, não é comprar mais, é girar aquilo que a gente já tem. Então, eu fiz uma compra que não foi legal. E tá fazendo o que com isso? Comprei um produto que as pessoas não gostaram tanto. E qual foi a sua atitude com esse produto? Guardou ele lá? Ou fez uma ação de venda? Ou fez um treinamento com as pessoas que trabalham com você? Ou começou a postar ele mais vezes? Ou deu um desconto em cima dele? O que você fez para girar aquele produto? Quanto mais rápido a sua atitude, a sua ação, a solução que você traz, menor o seu prejuízo, tá? Evita de ficar acontecendo igual aconteceu com essa cliente da loja de roupa infantil, que está com 600 mil em estoque. Se ela tivesse feito esse controle rigorosamente mês a mês, ela não teria chegado nesse movimento todo, porque ela teria solucionado o problema antes. Outro problema grande, que é o contrário de que quem compra muito, é não comprar. O mercado tá ruim, o mercado tá fraco, tá vendendo pouco, não vou comprar. Erro. Se você não tem mercadoria, você não vende. Nós vendemos o nosso produto. Então, também não é deixar de comprar. É comprar a quantidade certa, é comprar com inteligência, é comprar com razão e não com emoção. Muita gente compra na emoção. Eu quero, eu gostei, isso eu tenho certeza que vai vender. Não é isso, é comprar com razão. Qual foi a minha expectativa qual foi a minha venda do ano passado? Qual é a minha expectativa de venda desse mês? Quanto eu preciso ter no meu estoque? O que vende? Qual o número que mais vende? É conhecer. Gente, empreender é estudar o tempo inteiro. E a maioria das pessoas empreende no feeling, no sentimento. E esquece de estudar o seu negócio, esquece de estudar a empresa, esquece de estudar os números. Então, já fique um alerta.
tá? Não adianta fazer por achismo, tem que fazer com conhecimento, com dados. Eu trouxe aqui para vocês uma pirâmide de venda, de compras, que eu gosto muito de trabalhar com ela, principalmente para quem tem varejo ou quem está começando um novo negócio, ainda não tem uma estrutura muito organizada, ainda não sabe exatamente o que vende. E, inclusive, para quem está começando um novo negócio, só um parênteses, investe pouco, vai testando, não investe todos o dinheiro, lembra que eu falei dos 50 mil aqui, ó, não investe todo o dinheiro de uma vez. Começa aos poucos, testa, tá? Essa pirâmide de compras, ela consiste em dividir o nosso orçamento em três valores, tá? Então, nós temos um orçamento aqui de 100, por exemplo, e nós vamos dividir o nosso orçamento em 3 pontos. 60%, ou seja, se eu tivesse um orçamento de 100 reais aqui, 60 reais, eu ia destinar para aquilo que vende muito. 30% para aquilo que eu já testei e eu vi que vende, mas eu ainda não estou tão seguro. E apenas 10% eu destino para aquilo que eu ainda não testei. Por que, gente, que a gente trabalha essa pirâmide de compras? Porque o mercado sempre traz novidades. E nós precisamos ter essas novidades também dentro das nossas empresas. O que acontece em algumas vezes é que as pessoas investem muita parcela do orçamento que tem na novidade. E se essa novidade não emplaca, ele perdeu o recurso dele. Então, para a gente trabalhar de uma forma organizada, estruturada e também conservadora, com mais assertividade, a gente distribui o nosso orçamento nessa pirâmide de compras. Eu só vou comprar de novidade 10% do meu orçamento total. Por quê? Porque eu vou testar, eu vou iniciar. Vendeu? Ótimo, ela passa a ter um orçamento, né, que está aqui dentro dos 30%. Começou a vender bem, a gente brinca que é o bate-caixa, não sei se vocês já escutaram essa expressão, é bate-caixa. Chegou, saiu, vendeu, chegou, saiu, entrou dinheiro, chegou, saiu, enfim. Tudo aquilo que é bate-caixa, que vende muito rápido, entra aqui, ó, nesse orçamento de 60%. Tá? Então, lembrem-se, quando vocês forem fazer as compras de vocês, primeiro, sentar e ter limite. Quanto eu posso comprar? Segundo, destinar essa parcela total das compras em cada uma dessas classificações. Agora, para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos classificar os nossos produtos. Se eu não classifico os produtos em alto giro, médio giro e vou colocar como teste, nós não sabemos onde ele está e quanto que eu tenho de orçamento para ele. Então, classifiquem os produtos de vocês. Aquilo que é alto giro, vocês têm um recurso, um orçamento maior para gastar. Aquilo que é médio giro, vocês têm um orçamento intermediário. Aquilo que é novidade, que é teste, que vocês ainda não sabem como que o mercado vai aceitar, enfim, fica com um orçamento menor. Vou dar um exemplo aqui. Há uns anos atrás, o pessoal teve um inverno que o pessoal começou a vender bota dessa cor, ó. Eram umas botas azuis, umas botas verdes. Eu sou apaixonada por verde. Mas a bota verde, não. E aí, toda vitrine que a gente via, que a gente ia, tinha essas bendita bota verde. Consequência, promoção só bota verde e azul. Por quê? Porque as pessoas investiram muito naquele produto que era novo, que não sabia se a turma ia gostar, se ia ter aceitação no mercado, e depois ficou aquele produto encalhado, parado na empresa. Gente, depois de um tempo, essa bota verde, nem dado, o pessoal não quer mais. Então, se você trabalha com moda, enfim, tenha muito cuidado, tá? 10% só fica para novidade. Ai, eu quero testar um novo. Eu quero fazer, eu trabalho com produção, eu quero produzir um novo produto. Tá, 10% da sua energia vai ficar nisso. Por quê? Porque senão você esquece daquilo que realmente dá giro, daquilo que realmente
faz o negócio acontecer. E é muito comum a gente ver isso aqui, tá? A empresa já está estruturada, a empresa já está bem, já vende bem, enfim. Aí o dono cansou e quer novidade. O que ele faz? Ele coloca toda a energia em coisa nova. Perde a referência daquilo que ele já construiu. Então, o cliente chega lá e não tem mais aquilo que ele estava acostumado a comprar. Ele perdeu esse cliente e ele ainda não sabe se essa novidade vai ser boa, né? Ele ainda não conquistou o cliente dessa novidade. E aí a empresa também começa a entrar com dificuldades de venda financeira, enfim. Então, façam esse movimento com cuidado. Começou a vender bem o teste, passa aqui para a média. Às vezes o teste comprou ele uma vez e vendeu muito rápido. Aí a pessoa logo pensa assim: nossa, acertei a mão, agora eu vou ganhar muito dinheiro. Aí compra de novo, para de vender, fica tudo estocado. Por quê? Porque às vezes era moda. Então, sempre façam esse movimento, tá? Orçamento de compras. Então, a Lívia, é muito bonito, né? A gente sabe que tem que ter orçamento, mas como que nós fazemos para ter um orçamento mesmo? Como que eu sei quanto que eu posso comprar? Calma, gente. Nós temos uma planilha para ajudar vocês com este orçamento, para que vocês definam exatamente o volume de compras que vocês podem ter. Gabriela, ó, essa é a planilha compras atual que a gente trabalha. Abriu aí? Cara, eu acho que é a turma mais tímida que eu já dei mentoria. Eu vou entender que abriu, tá? Então vamos lá. Essa é a planilha que nós trabalhamos para compras. Nós temos sempre três análises quando a gente vai determinar volume de compra. Nós temos uma análise mais pessimista, mais conservadora, nós temos uma análise mais realista e nós temos uma análise mais otimista. Por que eu trabalho com essas três análises? Porque cada um de vocês tem um apetite a risco, tem um perfil, tem uma condição financeira. Cada uma das empresas de vocês está num momento. Então, eu trago aqui sempre três análises. E aí, vocês também conseguem entender que, se eu comprar um pouco menos, sendo mais conservador, qual é o tamanho do meu risco? Qual é a probabilidade de venda? Se eu tiver uma expectativa mais otimista, qual é o tamanho do meu risco? Qual é a minha probabilidade de venda? Tá? Lembrando que sempre em finanças nós trabalhamos com probabilidades. O que, que vai dar o tom das compras? O que, que vai falar se realmente deu certo? O seu conhecimento em relação ao mercado que você atua. Tá? Nós trabalhamos com guia, com direcionamento aqui, é o nosso mapa, para que você não tome decisões erradas. Mas, para dar tudo certo, você precisa conhecer do seu negócio. Tá? Então, aqui, vocês precisam preencher três aspectos. Primeiro, qual que é a expectativa de vendas de vocês? Sendo uma venda pessimista, sendo uma venda realista, sendo uma venda otimista. Então, vou dar um exemplo aqui. A empresa ela tem uma média de vendas de R$ 50.000 por mês. Essa aqui é a média de vendas dela. Se ela tiver uma venda realista, ou seja, dentro daquilo que é a realidade dela, ela vai continuar vendendo os 50 mil. Se ela tiver uma expectativa otimista, ou seja, não, eu quero melhorar, eu quero crescer minha venda, ela calcula um crescimento aqui, por exemplo, de 20%. Suponhamos que vá aqui para R$ 60.000. Se ela tiver um olhar pessimista, nossa, o mercado não está muito bom, agora é fim de ano, acho que para mim não vai ser muito legal, enfim, ela pode reduzir aqui, sobe aqui, reduz. Ela vai reduzir essa expectativa de venda em 10%, 5%, por exemplo. Então, não, esse fim de ano eu acho que eu não consigo vender os 50, eu acho que eu consigo vender só 45 mil mês. Por quê? Porque eu estou sendo pessimista. Então,
Você vai preencher aqui na planilha, olha, a expectativa pessimista de 45 mil, a realista, que é o que ela já vende, de 50 mil, e a otimista, que seria de 60 mil. Beleza, eu sei que eu tenho essas expectativas de venda, mas como que eu defino quanto eu posso comprar? Bem, primeiro, para a gente definir quanto você pode comprar, você precisa entender qual é o seu custo de mercadoria vendida. E, gente, o custo de mercadoria vendida em empresas que já estão em movimento, enfim, muitas das vezes é um desafio para a gente encontrar. Por quê? Porque as pessoas, quando lançam o estoque, quando lançam o produto que comprou no sistema, não coloca o valor que eles pagaram dos fornecedores. Ou não coloca a não lança as vendas que fez, por exemplo, ou não registra da forma correta a quantidade de venda. Enfim, não lança da forma correta o produto no sistema. O custo de mercadoria vendida, ele é, na verdade, interpretado de duas formas. Aqui, como a gente está começando o nosso processo de organização, nós vamos entender que o custo de mercadoria vendida é aquilo que você pagou pela mercadoria. Então, se você comprou este canetão por R$ 5, o custo da sua mercadoria vendida para a gente vai ser os R$ 5, tá? Quando nós temos uma empresa que já está no nível mais avançado, enfim, a literatura fala o quê? Que o custo de mercadoria vendida é quanto que você pagou mais os custos variáveis. Mas a gente não vai trabalhar com esse movimento ainda, tá bom? Isso aqui é quando a gente já estiver mais avançado. Por quê, Lívia? Porque nós precisamos subir os degraus. Se eu trago mais informação do que eu já trago aqui para vocês, vocês vão ficar doidos, vão ficar biruta. Então, nós vamos entender que o custo de mercadoria vendida é aquilo que você pagou pela mercadoria, tá? E eu trabalho com produção, eu trabalho com salão de beleza. O que é o custo da minha mercadoria vendida? Quem trabalha com produção, pequenas indústrias, enfim, o que vai entender como custo de mercadoria vendida? O que você pagou do fornecedor de estoque ou matéria-prima ou produtos, mais a mão de obra. Como assim, Lívia? Vamos lá. Falando do comércio, eu comprei esse produto, ele vem pronto. Então, ele me custou R$ 5, é o meu custo de mercadoria vendida. Falando de quem produz, eu não tenho o produto pronto, eu faço o produto. Então, no caso da Laís, por exemplo, ela comprou argila. A argila é matéria-prima, então o custo de mercadoria vendida dela vai ser a argila mais aquilo que ela gastou para produzir, por exemplo, a caneca. O que ela gastou para produzir a caneca? Ela gastou a matéria-prima mais a mão de obra dela. Por que, Lívia, você fala para quem está produzindo fazer dessa forma? Porque senão o custo de mercadoria vendida fica irreal. Parece que o seu custo de mercadoria vendida é muito baixo, perto daquilo que de fato é. Porque quando a pessoa está produzindo, o maior custo, às vezes, ele está aqui, ó, na mão de obra. Essa mão de obra pode ser a sua ou pode ser também a do seu funcionário. Então, por exemplo, eu trabalho com clínica. A clínica, ela vende um serviço, ela não vende um produto efetivo. Mas, de vez em quando, tem a venda de um creme ou outro. O creme entra aqui na matéria-prima e a mão de obra dos funcionários que prestam serviço na clínica, e essa mão de obra é quem realmente faz a coisa acontecer, não é a pessoa do administrativo, é quem executa, entra no meu custo de mercadoria vendida. Lívia, eu estou com dúvidas. Me chame, porque aqui não dá para a gente explicar, falar, enfim, o que é cada um de vocês. Eu preciso que vocês entendam este conceito. Teve dúvidas na hora da classificação, enfim, me chama que eu vou te ajudar. A gente vai entender e analisar a sua situação, tá? A sua empresa. Então, custo de mercadoria vendida. Quanto eu paguei por aquela mercadoria que eu estou vendendo? Suponhamos aqui uma média do varejo, é que tenha um custo de mercadoria vendida
Quando a pessoa marca aí 100%, eu marco 120%, 2,4%, enfim, o custo de mercadoria vendida aqui dela fica em torno de 53, 55%. Vou colocar 55% do valor da venda. Ou seja, se eu vendi uma peça por R$ 100, R$ 55 foi o meu custo de mercadoria vendida. Ou seja, R$ 55 foi o que eu paguei para fornecedores. O restante é o que me sobrou de margem para pagar as outras 7 áreas que a gente já falou. O fornecedor ficou aqui, ó. Aqui, o que sobra de margem, a gente paga as outras 7 áreas, tá? Então, se eu tenho um custo de mercadoria vendida de 55%, eu tenho uma margem de 45%. Então, suponhamos que o custo da sua mercadoria vendida foi de 55%. É só colocar o percentual aqui, que ela já vai te dar a média que você vai gastar de mercadorias todos os meses, de acordo com cada uma das realidades que você. Todos os meses não, né? Naquele mês, na verdade, de acordo com a realidade que você determinou. Então, se você vender R$ 45.000, você precisa ter, né? Você vai ter um custo de 24.750 de mercadoria, ou seja, você precisa ter no mínimo 25.000 de mercadoria no seu estoque. Se você vende 50.000, você precisa ter no mínimo 27.500 de mercadoria no seu estoque ou uma reposição neste valor. Se você vende 60.000, você precisa ter 33.000 de mercadoria mínimo de estoque. Por quê? Porque é esse valor que você vai custar, esse valor é que vai custar a sua mercadoria, tá? Então esse é o primeiro ponto, entender as realidades, né? O que você entende como pessimista, realista, otimista e entender o seu custo de mercadoria vendida. Daí, nós já temos o valor que você pode comprar no período. Então, se você vai vender 45.000, pode comprar 24.500. Por quê? Porque esse volume vai girar dentro do seu estoque. Lívia, eu já tenho muito estoque, eu quero reduzir esse estoque. Então, você tem que comprar menos do que 24.750. Lívia, eu quero aumentar o meu estoque. Ok, tem capacidade de pagamento? Está dentro de uma estratégia organizada? Então, você pode comprar um pouco mais do que 24.750 em estoque. Eu quero aumentar o meu estoque em 10%. Ótimo, então você vai comprar 2.470 a mais do que aquele valor que a gente já tinha definido, tá? Dá conta, viu, gente? Aqui tem um outro ponto. Entendendo quanto vocês têm de estoque, a gente sabe quanto tempo o seu estoque dura dentro da sua empresa de acordo com essa venda. Então, suponhamos que essa empresa que vai vender 45, 50, 60 mil tenha 300 mil de estoque. Se ela tem 300 mil de estoque, esse estoque que ela já tem dura para uma venda de 45 mil, 12 meses. Dura para uma venda de 50 mil, 10 meses. Dura para uma venda de 60 mil, 9 meses. E aí a gente precisa entender, será que precisa comprar mais estoque mesmo? Será que não precisa fazer com que aquele estoque saia para você trazer um estoque novo? Então, tem que fazer essas análises dentro das empresas, tá? E aqui já te fala quanto você tem que colocar em cada um dos giros, né, da sua empresa. Então, aquilo, por exemplo, você vai vender 45 mil, você pode comprar 24.750. Desses 24.750, 14 mil tem que ser coisas que têm alto giro. 14.850 é o seu orçamento para as peças de alto giro. Lembra da nossa pirâmide? 7.425 é o que você pode investir em produtos de médio giro. E apenas 2.450 é o que você vai investir em produtos novos, em coisas que você ainda não sabe se vende, tá? Então, nós temos essa divisão para vocês. Tudo, a planilha já está toda pronta, automática. O que eu preciso saber, Lívia? A sua realidade.
que você espera? Quando for pessimista, otimista, realista, qual é o seu custo de mercadoria vendida e o valor total do seu estoque? Essa planilha tem outros aspectos também, onde você pode analisar aqui os acompanhamentos de venda, dentro do seu custo de mercadoria vendida, suas compras realizadas, volume de estoque, mas a gente não vai entrar nisso agora, porque senão vai ficar muita informação. Primeira coisa que vocês vão usar vai ser só essa parte do orçamento. Depois vocês fazem o acompanhamento e o recebimento também. Mas eu já vou deixar a planilha toda pronta para vocês, tá? Dúvidas? Posso seguir? Então, primeira tarefa não, primeira ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês é a planilha de compras. Vou apresentar de novo. Mas adianta comprar se não tem o estoque todo organizado? Na verdade, não posso falar que não adianta, né? Porque tem que ter mercadoria para vender. Mas podemos comprar assim sem o estoque organizado? Não, nós precisamos começar a organizar o nosso estoque. Eu trouxe todo esse conceito antes, por quê? Porque não adianta vocês não saberem comprar e ter um estoque lindo, maravilhoso, super organizado. Então, eu trouxe uma pincelada de compras, mas compras é muito mais do que isso, obviamente, vocês sabem, é um ponto bem delicado. Inclusive, a gente vai ter uma mentoria de compras, para quem já é da mentoria Valorize, a gente vai ter uma mentoria só de compras para vocês, com uma especialista de compras foi da Riachuelo, da Renner, do Brasil inteiro. Ela é incrível de São Paulo, vai trazer várias dicas para vocês sobre compras, tá? Então, depois de dar essa pincelada em compras, vamos organizar aquilo que nós já temos ou aquilo que chega na nossa empresa. Então, primeira coisa é fazer um mapeamento do seu estoque. O que é que você tem dentro da sua empresa? Como que eu faço esse mapeamento, Lívia? Primeira coisa é fazendo o inventário, contando contando mesmo o que você tem no estoque, tá? Conhecendo o seu estoque e separando por grade, separando por tamanho, separando por categoria. Qual o tamanho? Qual a cor? Qual o giro? Lembra? Giro 1, 2 ou 3? Giro alto, médio ou baixo? Isso é importantíssimo quando vocês forem fazer a categorização do estoque de vocês, tá? Então, primeiro, a gente começa a mapear o nosso estoque. O que a gente trabalha, o que tem dentro da empresa, o que é mais novo, o que tem data de vencimento, enfim. Depois vocês vão separar esses estoques por categoria, grade, tamanho, marca. Ah, Lívia, mas tem que colocar isso tudo no sistema? Tem! Geralmente, pequenas empresas fazem o quê? Coloca só a quantidade. Aí chegou canetão, chegou um monte de canetão lá, cada um de um jeito. Coloca lá que chegou 5 canetões. Mas tá, que cor que é? Que tamanho que é? Para qual finalidade que é? Qual foi o fornecedor? Quanto custou? Às vezes o preto custa mais barato do que o vermelho, por exemplo. Aí coloca tudo no mesmo bolo, coloca tudo junto. Não é assim, criatura. A gente tem que colocar cada unidade separada. Por quê? Porque a sua empresa vai crescer. E quando eu te perguntar assim, qual canetão vende mais? É o vermelho? É o verde? É o azul? Ou quando você for fazer pedido do seu fornecedor, qual canetão que você tem? Já tem estoque? É o preto? É o vermelho? É o azul? Se você coloca todos os valores iguais, quando você for puxar o custo da sua mercadoria vendida, vai estar errado. Por quê? Porque às vezes você vendeu muito mais um canetão que é mais caro e ele estava no preço mais barato, ou vice-versa. No Podchefs, nós temos uma entrevista com o Álvaro Alvinho, que ele tem, na época ele tinha 30 e poucas lojas, deve estar umas 40 hoje.
E ele falando que ele quase quebrou, ele vende capinha de celular, enfim, que ele quase quebrou, por quê? Porque ele não fazia gestão do estoque dele. Então ele comprava sempre aquela capinha de celular que ele achava que vendia. Até que um dia ele viu que no estoque aquela capinha não girava. Tinha muita capinha da cor preta, por exemplo, e ninguém comprava essa capinha. Então, conhecer o estoque é muito importante. Cadastre no seu sistema de forma separada. Tenha um registro daquilo que realmente vai te ajudar nas suas compras. Ah, Lívia, para mim não é relevante o tamanho, por exemplo. Tá, às vezes hoje não é relevante, mas será que não vai ser? E se não for, entenda o que é relevante para você e já faça esses registros, tá? Então, fez o mapeamento, o que eu tenho, contou, enfim, separe por categorias. E aí, vocês precisam organizar por identificação. Fui numa loja esses dias para trás, perguntei se tinha uma peça 40, número 40, calça 40. A moça demorou quase 20 minutos para saber se tinha peça do tamanho 40. Por quê? Porque com certeza o estoque dela devia estar uma bagunça e não estava nada separado. Não tinha nada identificado. Por quê? Porque se as grades estivessem corretas, arrumadinho, que é 40 está aqui, o que é 38 está aqui, enfim, ela não teria demorado tanto para me dar o retorno. Então, separe e identifique, coloque etiqueta na prateleira. Organize para que a pessoa, na hora que chegue no seu estoque, seu funcionário, você, na hora que chegar no seu estoque, ela consegue identificar onde está cada peça. Ela não precisa ficar procurando, gente. Isso é uma perda de tempo e uma perda de venda muito grande. Quantas vezes eu já não vi clientes meus, e também quando eu tinha loja, as pessoas, os meninos perdiam venda por um produto que estava dentro da loja, porque eles não sabiam onde estavam. Então, tenha organização, tá? Tenha um layout inteligente. O que é esse layout inteligente? O que sai mais rápido, inteligente, tem que estar na sua mão, tem que estar mais fácil, tem que estar perto da porta de saída, tem que estar fácil para você. Tem organização desse layout. A peça sai muito, ela está lá em cima da sua prateleira. O funcionário tem que ficar subindo e descendo a escada toda hora. Não, gente. Tudo aquilo que tem giro rápido tem que estar fácil para você, tem que estar na sua mão, na sua e no seu funcionário. Tá? Itens de giro rápido tem que estar próximo ali da saída ou em fácil acesso aqui na sua empresa. Itens de reposição tem que estar em cima de prateleira mais alta, né? Então, não deixe nada que é de reposição mais baixo. O que tem que ficar baixo ali na vista ou para a gente pegar é aquilo que tem giro rápido, é aquilo que a gente movimenta toda hora. Acabou aquilo, eu pego o que está lá em cima e coloco. Produtos novos precisam estar separados de produtos antigos. E aí é uma dica para quem tem produtos principalmente com data de validade. As pessoas esquecem, vai misturando. Aí mistura as caixas. O cliente faz um pedido, vai e vende aquilo que chegou agora. Sendo que aquilo que já chegou há uma semana, um mês, 2 meses atrás, está lá. Cuidado. Venda precisa ser sempre pelo critério PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Muito cuidado nisso aqui, gente. Por quê? Principalmente quem tem produto perecível, produto que estraga, produto que vence, produto que queima, calça jeans, por exemplo, queima, roupa queima, estraga, suja. Chegou primeiro, ele tem que sair primeiro. Eu não posso misturar com outro produto que chegou depois e vender o outro. Eu tenho que ter esse cuidado, gente. Olha, o que chegou, o que tem que sair primeiro tem que estar na frente, tem que estar na mão. O que é de reposição tem que estar em cima, tem que estar separado. Vendeu aquele que chegou primeiro, aí sim a gente pega aquele que chegou depois, tá? Ah, Lívia, todo mundo sabe disso. Não sabe. Por quê? Porque eu chego nas empresas, está tudo misturado, o que chegou agora com o que chegou depois. Tá tudo uma bagunça. E aí, a gente começa a ter perda, às vezes o produto que chegou depois
ele está lá parado há um tempão, ele começa a estragar, ele começa a mofar, ele começa, enfim, né, ou perde venda dele. Então, tenham cuidado, tenham organização. Organização é a palavra de ordem nas empresas, tá? E tenham controle de validade e perdas. Quem trabalha com produto que não tem preocupação com validade, ótimo. Mas lembrem-se que, o meu produto não vence, pode ficar aqui ad eterno, tá? Que bom. Então você tem menos uma preocupação, mas se ele não gira, não serve de nada. Tem que girar. Tá? Então, por mais que ele não tenha validade, ele precisa ser vendido. Ele já está aí há muito tempo, ele vai ficar feio. Uma hora ele um que você cansa e outro que ele não fica com a mesma qualidade. Então, organizem o estoque de vocês. E aí, eu trouxe também aqui um mapa mental do estoque. Todos esses arquivos estarão disponíveis para vocês na nossa plataforma e eu vou mandar também no final da aula no grupo. Ó, o que é esse mapa de estoque? Esse mapa de estoque é como que vocês precisam entender e olhar para o estoque de vocês e as ações que vocês precisam fazer para que o estoque de vocês tenha mais assertividade. E aí eu vou contar algumas coisas que acontecem para vocês não repetirem dentro da empresa de vocês. Então, primeira coisa, como que começa a sequência do estoque? Primeiro, a gente precisa pedir uma mercadoria, né? Primeiro, a gente faz o pedido. Para pedir a mercadoria, nós precisamos ter o quê? Um orçamento bem definido. Então, usa aquela planilha, define quanto você pode comprar e aí sim você vai fazer os pedidos. Mas esses pedidos precisam ser classificados de forma correta, de acordo com o pedido, de acordo com a grade, com o tamanho, com a cor, com a modalidade, enfim. Então, precisa ser feito de forma planejada. E, gente, ó, durante muitos anos, quando eu tinha loja, eu tive loja há 8 anos, né? Fazer pedido para mim era um desespero. Eu ficava assim, ó, nossa, mãe. Ai, que medo, que medo, que medo. Por quê? Fazer pedido para 6, 8 meses na empresa. Não sabia nem o que ia ser do mercado, já fazer aqueles pedidos gigantes. Com estrutura, você tem muito mais tranquilidade para fazer esses pedidos. O que é estrutura? Com orçamento e conhecendo aquilo que vende dentro da sua empresa. Tá? Então, o processo de compras, e a Thaís está aqui, acho que a Thaís está aqui, inclusive a gente lançou hoje o episódio da Progresso. Assistam, assistam. O Jardim, pai da Thaís, falou e eu concordo muito com ele, que a gente ganha dinheiro na compra. Ele contou que quando ele começou, ele ganhava muito dinheiro porque ele comprava muito bem. Então, o processo de compra não pode ser um processo de estresse. Ele tem que ser um processo de consciência, tá? Ele não pode ser um desespero, ele não pode ser na pressa, ele não pode ser na correria, ele tem que ser com consciência, ele tem que ser pensado, ele tem que ser planejado. Por quê? Lembra que eu já falei das precificações de cima para baixo, de baixo para cima, enfim? Hoje a gente não consegue marcar muito, a gente não consegue mudar muito a precificação dos produtos. O mercado já coloca o preço. Então, se você não compra bem, você tem menor chance de ganhar dinheiro. Por quê? Porque você tem menor margem. Então, o processo de compra ele precisa ser realmente estruturado, pensado, planejado. Você tem que dedicar tempo para ele, tá? E o processo de compra inclui todo esse esquema que eu coloquei aqui. Orçamento definido e entendimento daquilo que você vai comprar. Então, você fez o pedido? Ótimo. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que começar a mapear esse produto. O que é mapear esse produto? Entender a marca, entender a categoria, a cor, a grade, o vencimento, a unidade. Então, eu sei que eu preciso comprar canetão. Qual marca, qual cor, quantas unidades, o que mais vende, enfim, tá? O produto chegou na sua empresa, o que precisa acontecer? Lançar o sistema de gestão. E aqui a gente tem um gargalo. Por quê? Porque o produto chega,
E porque está com pressa, porque não tem processo, enfim, às vezes não faz o lançamento correto deste produto no sistema de gestão, tá? A empresa vai crescendo e às vezes esse movimento sai da mão do dono. O dono às vezes compra, o produto chega, o funcionário confere e não lança no sistema. Ou o dono compra, não passa para o funcionário, o estoque dá sempre errado, enfim. Então, lançar o que chegou, quanto de mercadoria que chegou, o valor atualizado é fundamental para que a gente tenha um controle de estoque real. Isso, gente, precisa ter um processo. Fez o pedido, emitiu o romaneio nota fiscal, confere o produto no ato da chegada e já lança no estoque. Lembrem-se que precisa ter processo, precisa ter rotina e precisa ter constância. E dentro do processo, a gente precisa definir quem é que vai fazer esses lançamentos, quem é que vai fazer essa conferência, tá? Então, lançou o preço de custo do fornecedor precisa estar correto e atualizado. Então, não se esqueçam, um produto novo chegou, eu trabalho com canetão a vida inteira. Ótimo. Mas chegou um novo? Confere se está ao mesmo preço que estava o antigo. Se não estiver, ajusta, altera, tá? E classifique de acordo com o seu mapeamento. Como assim, Lívia, classificar de acordo com o mapeamento? Lançou o canetão verde da marca Pilote recarregável, X unidades no valor de R$ 5, tá? Classifique o seu produto e atualize os valores. Depois que esse produto chegou, esse produto foi conferido, esse produto foi lançado no sistema, nós precisamos guardar esse produto no nosso estoque com o nosso layout inteligente. Itens de maior giro, a gente vai colocar onde tem mais acesso, itens de reposição, a gente vai colocar em prateleiras mais altas e produtos novos separados de produtos antigos. Nossa, Lívia, então vou ter que ter um estoque muito grande. Não é isso, mas você pode colocar, por exemplo, os produtos novos na frente e os produtos antigos atrás. Gente, use a criatividade. Coloque, por exemplo, olha, o que chegou, bota data na caixa, coloca cor, coloca um adesivo, tá? Então, organize o controle de vocês. Não tem como eu falar aqui um formato que vai funcionar para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem inúmeros tipos de negócio aqui. Mas o que é importante? Separe de uma forma que você entenda, tá? Crie o seu próprio processo dentro da sua empresa. Logo em seguida, faça a política do PEX. Primeiro que entra, primeiro que sai. Botou para venda, colocou para venda, avise os funcionários, mostre e já coloca o que tem que sair primeiro na frente, com mais acesso. O que tem que sair depois tem que ficar, né, ou mais em cima ou atrás. Já organiza isso, tá? E eduque o time de vocês. Isso aqui é novidade para muita gente que trabalha na sua empresa, para muita gente que te ajuda. Então, organize isso, treine o time de vocês a vender primeiro aquilo que chegou primeiro, vender depois aquilo que chegou depois, tá? É claro que é mais gostoso a gente vender o que é novinho, que chegou agora, enfim, mas não pode ser assim, tá? A gente faz o que precisa ser feito, faz o que precisa ser feito. E tenha um controle de validades e de perdas. Esse ponto é muito importante, tá, gente? Porque se eu sei que 5% da minha 5% da minha compra está classificada como perda, eu preciso melhorar esse movimento, eu preciso começar a reduzir esse volume de perda. Ou, Lívia, não tem como, a gente já trabalha enxuto, a gente já trabalha no melhor formato, eu preciso embutir esses 5% de perda no custo da minha empresa. Tá? Então, trabalhava com confeitaria. Confeitaria tem muita perda. Tem muita perda, não, tem uma perda razoável. Por quê? Às vezes não dá ponto, às vezes o funcionário distrai e queima. Enfim, tem algumas perdas assim, né? Às vezes não ficou do jeito que precisava, às vezes fez o produto e não vendeu tudo, então ele venceu. Então, padaria, confeitaria, enfim, geralmente tem algumas perdas. Essa perda já tem que ser contabilizada no nosso balanço, na verdade, na nossa demonstração de resultados, tá? Então, na precificação, a gente já sabe uma porcentagem que é de perda do negócio.
E aí eu coloquei aqui um processo de recebimento dos produtos. Processo de recebimento dos produtos. Qual que é, Lívia, o processo de recebimento dos produtos? Por que coloquei o processo de recebimento? Porque aqui é um grande gargalo. Já falei acho que umas 5 vezes, vou falar de novo, para que vocês tenham atenção. Recebimento do produto. O ponto principal de erro do estoque são dois, na verdade, mas esse é o maior. O principal é quando o produto chega, e o outro, obviamente, é quando o produto sai. Então, quando o produto chega, não confere, não coloca no estoque, não atualiza preço de compra, enfim. E na hora de saída, não lança a venda da forma correta, não lança a quantidade de venda. Se a gente organiza esses dois processos, o seu estoque nunca vai dar errado. A não ser que você tenha um problema de furto, enfim, dentro da sua empresa. Mas se não for isso, nunca vai dar errado. Por quê? Se tudo que eu entro eu registro da forma correta e tudo que sai registro da forma correta, não tem como dar erro, tá? Então, qual que é o processo de recebimento de produtos? Vamos colocar aí, ó, nomear quem recebe. Então, se é o João, então é o João que vai receber. Produto chegou? João, recebe, tá? Conferência do pedido com a nota. Então, pega o pedido que quem da parte compras, enfim, quem comprou fez, confere como está na nota fiscal e confere como chegou. Por quê? Porque pode ter quebra no pedido, pode vir pedido errado. Ontem, inclusive, a gente estava conversando aqui em casa, a gente estava tomando café à noite, e a gente estava falando tanto que as empresas mandam para os clientes aquilo que ele não comprou. Por quê? Porque precisa vender, porque precisa liberar o estoque, enfim. Então, confira o pedido de vocês. Inclusive, tem algumas empresas que se resguardam no direito de mandar 10, 15, 20% a mais do pedido do que você comprou. Então, confira. Lívia, chegou a mais, devolve. Se não foi aquilo que você pediu, devolve. Quem manda, quem organiza a empresa de vocês é vocês. Se o seu fornecedor, se o seu representante sabe que ele pode te mandar produto a mais, que você não confere, que você não reclama, ele vai tirar toda a diferença da comissão, né, das metas dele em cima de você. Ou, às vezes não é toda, mas uma parte dessa meta em cima de você. Então, cuide, tá? Armazene. Ai, gente, parou aqui. Mas, enfim, guarde os seus pedidos, os seus produtos da forma correta. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Armazenamento da forma correta. Escrevi. Então, guarde seus pedidos, seus produtos da forma correta, tá? Respeitando o primeiro que entra, primeiro que sai. Lance o estoque no sistema de acordo com o correto também. Quantidade, tamanho, cor. Vou até colocar aqui, ó, preço de compra. Coloquei aqui também embaixo, ó, ajuste do preço de compra. O tanto que isso é importante, gente, ajuste o preço de compra. Às vezes eu pego lá o custo de mercadoria vendido. Ai, Lívia, mas tá tudo errado. Mercadoria chega, eu não atualizo o sistema. Não, coração, não faz isso. Atualiza, registra, tá? E ajusta o preço de venda. Então, aumentou o preço de compra, ajuste o preço de venda. Ou você vai absorver esse custo do produto, né, do aumento para você e aí sai do seu lucro, porque o seu custo normalmente não reduz, certo? Então, atualize o preço de compra, atualize o preço de venda. Lívia, eu preciso arrumar meu estoque. Por onde que eu começo? Você vai começar a organizar o processo. Você vai começar a organizar o seu sistema. Por quê? Porque se você vai lá direto e conta todo o seu estoque sem criar um processo, sem organizar o seu sistema, você vai ter que fazer isso 1000 vezes, tá? Porque você fez de trás para frente. Então, a contagem do estoque para o lançamento dentro do sistema é a última coisa. Primeira coisa é processo, definir quem vai fazer o quê. Define esse processo aqui primeiro. Olha o seu sistema se ele está todo prontinho para receber já os ajustes de estoques, enfim. Então, o sistema está todo redondinho, já sei mexer, já sei movimentar. Aí sim você faz o ajuste no seu volume de estoque. Tá? Aí sim você conta, aí sim você faz um mutirão, aí sim você faz o restante. Certo?
Isso mesmo, Thaís, comprar de forma inteligente. Lembrem-se que é o nosso dinheiro, gente. Como que faz um controle de estoque para evitar perdas? Obviamente, tenha o estoque no seu sistema de gestão. Cadastre corretamente. Tenha estoque mínimo. O que que é um estoque mínimo? Eu sei que eu vendo 10 pincéis desse aqui por mês. Então, eu tenho que, por mês não, por semana. Então, eu tenho que ter um estoque mínimo de 10 pincel por semana. Então, cada um tem que entender o que é seu estoque mínimo regulador. Livre estoque mínimo, ele enquadra em todas as empresas? Na maioria, sim. Então, restaurante, venda de roupa, enfim, isso tudo tem que ter um estoque mínimo, tá? Mas não são em todas. Cada empresa precisa entender o seu. Por quê? Porque, por exemplo, estou vendo aqui a Thaís vende móveis planejados. Se ela tem um estoque de uma madeira que ela não vende, não faz sentido nenhum ela ter estoque mínimo, né? Ela vai comprar na medida que ela fizer a venda daquele imóvel, né? Que ela fizer que ela for executar aquele projeto. Então, o que é básico, a gente pode ter estoque mínimo, no caso dela, o MDF branco, enfim, mas aquilo que é muito específico, a gente muitas das vezes não vai trabalhar com estoque mínimo, tá? Faça controle periódico do seu estoque. A gente está chegando no primeiro dia útil do mês, eu já peço todo mundo para me mandar o valor que tem de estoque. Nossa, Lívia, eu tenho que contar tudo. Não, você precisa só emitir um relatório do seu sistema, porque você já faz tudo no seu sistema. Então, o valor que você tem de estoque também já está no seu sistema. Olha que alegria. A gente conta só a cada 6 meses, ou uma vez no ano, só para conferir, para bater tudo certinho. Mas o acompanhamento, ele é feito através do nosso sistema, tá? Faça análise de indicadores mensais. Então, quando você já tem esses estoques todos no sistema, com o preço de venda, preço de compra, com a quantidade, tudo certinho, eu já consigo saber qual é a sua necessidade de giro, de estoque, quanto você tem que ter de necessidade de capital de giro, qual é o valor do seu patrimônio, porque às vezes, gente, eu chego na empresa, a pessoa fala assim, nossa, Lívia, mas eu estou trabalhando tanto, mas eu não estou vendo resultado. E aí a gente vai começar a controlar o estoque. Aí de um mês ela tinha 100 mil reais de estoque, no outro 120, no outro 140. É claro, criatura, que você não vai ver dinheiro. Você está colocando tudo em estoque. Tudo aquilo que você está ganhando, tudo aquilo todo o lucro do seu negócio, você está reinvestindo no seu estoque. E às vezes por isso, ou você não vê dinheiro, ou você não vê dinheiro e está passando por algum aperto financeiro, tá? E tenha processos muito bem definidos. Esse, na verdade, tinha que ter sido o primeiro, né? Ter processos bem definidos no seu estoque. E por que o estoque é importante, principalmente nessa aula nossa e nessa mentoria nossa que organize e lucre? Porque o estoque ele está diretamente ligado às nossas finanças. Lembra do capital de giro? Lembra que eu falei do giro? Então, se a gente investe muito em estoque, a gente vai impactar diretamente no nosso capital de giro. Se a gente tem produto parado, a gente perdeu dinheiro. Se a gente tem produto que não vende, a gente perdeu dinheiro. Lívia, eu vou acertar 100%? Não, principalmente para quem está no início. Até que você de fato aprenda o que, que o seu mercado pede, o seu mercado quer, o seu mercado consome, você vai fazer compras erradas, sim. E por isso eu te falo para comprar pouco, para ir devagar, para testar, tá? O estoque enxuto aumenta seu lucro. Quanto melhor o seu estoque, quanto maior o desafio, quanto maior a gestão do seu estoque, melhor o seu lucro, tá? E quais são os desafios que nós enfrentamos? Primeiro, quebra do processo. Criei o processo de chegar a mercadoria, lançar, conferir, fulano de tal que vai fazer, enfim. O primeiro desafio é o dono, na maioria das vezes, não cumprir este processo. Ou o funcionário, ou os funcionários, não cumprir este processo. Não adianta chegar, assistir essa aula, criar o seu processo e não cumprir. O processo é feito para ser seguido. Desenvolver o processo da empresa de vocês, siga. E você é a primeira pessoa que tem que seguir e exigir que seja feito da forma correta. Tá? Primeiro desafio, então, quebra de processo. Segundo desafio, falha na comunicação.
O produto chegou, a pessoa conferiu, mas não passou para quem lança. O produto, fiz a compra, não falei que vai chegar o produto com o meu funcionário, não organizei esse processo. Falha na comunicação é um grande problema com o nosso estoque. Vendeu, mas não sei se vendeu. Vendeu, mas não lancei no sistema. Vendeu, mas não olhei no sistema. Fui comprar sem referência de números. Fui comprar sem referência de dados. Então, tenham uma comunicação assertiva. Vendi, eu vendo e outra pessoa compra. Vendi muito, enfim. E não comuniquei com outra pessoa que faz as compras que essa venda já foi realizada. Às vezes eu nem tenho esse produto que eu vendi, né? Então tenha uma comunicação assertiva. Tenha também disciplina. Eu trabalho muito com vocês. Disciplina, gente. Criou o processo? Faça. É, estruturou, ajustou aí a comunicação? Faça da forma correta, tá? Ai, eu queria, mas se puder, você compra. Se não puder, não compra. Tenha disciplina de saber até onde você pode ir, até quanto você pode comprar e de cumprir todos esses processos, tá? Outro grande desafio, desconhecimento do sistema de gestão. Falamos na primeira aula. Desconhecimento do sistema de gestão vai ser um grande problema em vários aspectos na sua gestão. Por quê? Porque não vai te dar dados ou vai te dar dados falsos. Então, façam um intensivo, conheça como lança o estoque da sua empresa, quais as ferramentas que ele consegue te trazer de gestão de estoque, tá? E um desafio também é ter muitas pessoas envolvidas no processo. Uma pessoa compra, outra confere, a outra lança, a outra atualiza. Se todo mundo não está conectado, se não tem, olha, falha na comunicação, se não tem uma boa comunicação entre todos, vai dar problema. Porque o produto vai chegar, a pessoa não vai lançar no sistema, vai falar que não sabia, enfim. Então, alinhe esse processo, organize esse processo dentro da sua empresa, tá? Se é só você, se é uma eu presa, lembre-se, ou lembre-se, tenha disciplina, tá? E quais são os quatro passos que nós precisamos ter? Primeiro, processo bem definido. Quem recebe, quem compra, quem lança, quem atualiza, quem controla, quem dá saída, tá? Então, processo muito bem definido. Segundo, organização física. Colocar tudo no seu lugar, colocar aquilo que chegou depois. Eu repito as coisas para vocês guardarem, tá, gente? Colocar aquilo que chegou depois lá atrás, enfim. Organizar o estoque, organizar a forma física do estoque de vocês. O terceiro, controle atualizado. E quarto, monitoramento constante. Esses são os quatro passos que vocês precisam ter, que já está dentro de todos esses outros slides que eu falei nessa aula. Então, crie o processo, organize a sua estrutura física, tenha um controle atualizado e monitore. E a tarefa de vocês de hoje? Peraí, deixa eu ver. Depois me contem, gente, o que vocês acharam. Eu acho que o estoque, na verdade, é um dos gargalos das empresas, tá? Então, não assustem, não desesperem e não queira fazer tudo de uma hora para outra. Saibam que às vezes vai levar um tempo sim, mas façam, tá? Porque se ficar esperando, não tá no momento, enfim, nunca vai acontecer. Então, defina seu orçamento de compras. Já estou deixando a planilha disponível para vocês. Defina um orçamento de compras. Lívia, não sei qual que é meu custo de mercadoria vendida. Bem, como ponto de partida, não é o certo, mas como ponto de partida, você vai pegar a margem de lucro que você coloca em cima do seu produto e vai considerar 60% dessa margem. Tá? Então, eu tenho uma margem de 100%. Então, 60% é o seu custo de mercadoria vendida. Tá? Por quê? Porque é uma média, é uma expectativa. Quando você já tiver com o seu custo de mercadoria vendida no sistema já cadastrado, aí a gente pega o valor atual, tá? O valor certinho. Mas, para que vocês tenham um norte, um ponto de começo, façam isso. 60% daquilo que é o valor do seu custo de mercadoria, daquilo que é o seu valor de margem, tá? Crie o seu processo de lançamento do estoque. Então, tá lá o mapa mental. Crie o seu processo.
Como que chega? Como que sai? Enfim, tá? Quem que vai fazer? Quem que não vai? Faça a contagem do seu estoque. Depois que você já criou o seu processo, entendeu o seu sistema, aí você vai contar o seu estoque e vai lançar corretamente no seu sistema de gestão o seu estoque e vai controlar e vai monitorar e vai fazer as saídas também da forma correta. Se você não tem um controle de estoque efetivo, você não sabe quanto você tem de patrimônio, você não sabe quanto você pode comprar. Eu não consigo te falar quanto que você precisa de capital de giro. A gente não entende se você está comprando de forma assertiva. Então, gente, uma questão que ela é trabalhosa, mas ela é de suma importância para o sucesso do seu negócio. Medo dessa tarefa. Gente, não tenha medo. Lembrem-se que agora vocês têm com quem contar. Então, quando forem fazer, nos acionem, vai dar certo. Tenham persistência, entendam a importância, para que depois você não fique tendo que fazer tudo de uma vez. É muito mais fácil fazer agora, que está no início, ou que tem um volume às vezes um pouco menor de estoque, enfim, do que fazer numa empresa grande. Olha quem já está aí há 30 anos no mercado para fazer um controle de estoque. Esses dias eu entrei na empresa que tinha 2 milhões em estoque. Pensa a quantidade de tudo pequenininho. Pensa para a gente fazer ajuste desse estoque. Então, se a gente já começa a fazer de uma forma organizada, estruturada, né? No início, enquanto está começando, é muito mais fácil. Então, não tenha medo. Tenha boa vontade, tenha disciplina e tenha também persistência, porque às vezes não é do primeiro processo que a gente criou que a gente vai acertar. Às vezes a gente demora. Tá? Eu não tenho expectativa aqui que todo mundo vai acertar tudo. Uma semana vai estar todo mundo redondinho. Quando a empresa é menor, a gente consegue fazer isso. Quando a empresa é maior, às vezes leva tempo. E lembrando que por isso vocês serão o meu suporte durante 12 meses, para vocês conseguirem fazer, certo? E aí, eu vou pedir para vocês me darem uma palavra que define esta aula. Me contem. Laís, Thaís, Ana Paula, Raquel, Camila, me falem uma palavra. Deixa eu ver quem mais está aqui. Uma palavra que define essa aula que eu dei hoje. A Laís já falou medo. Medo não, gente. Medo não. Intensa. Clareza, que bom, que bom. Disciplina, muito bem. Disciplina é a palavra de ordem, gente. Promissora, isso mesmo. Lembrem que o sucesso das empresas de vocês vai depender muito de como você lida com a sua mercadoria, de como você lida com o seu estoque. Então, ó, mãos à massa. Muito obrigada. Vamos fazer uma foto? Vamos postar? Porque a gente tem que divulgar, né, essa nossa mentoria. Lembrando que para quem tiver pessoas para indicar, a gente souber que as pessoas precisam organizar as vidas das empresas de vocês, nós teremos a nossa próxima turma no dia 12 de janeiro, vai ser a primeira aula, então a gente vai começar a abrir as turmas em dezembro. Quem quiser ainda entrar agora, pode assistir às outras aulas e aí pega de agora para frente e vai poder continuar com a gente durante um ano. Então não tem problema nenhum. Se a pessoa já quiser assistir às outras aulas gravadas e continuar conosco, ela vai poder fazer a outra turma, participar de tudo normalmente, tá? Lembrando que hoje nós temos o Antiquebra Brasil para vocês convidarem as turmas, convidarem os amigos, convidarem todo mundo que precisa melhorar a sua relação com o dinheiro. A nossa relação com o dinheiro, ela é constante, ela precisa ser melhorada todos os dias. As coisas mudam, a nossa gestão financeira pessoal também muda. Então, no Antiquebra Brasil, nós vamos trazer essas informações, principalmente da nossa vida pessoal, tá? Porque a gente lida com a nossa empresa da forma muito parecida como a gente lida na nossa vida pessoal. Então, se eu trato a vida pessoal do líder, do sócio, do gestor, eu trato também a vida financeira da empresa.
se eu trato a vida financeira dos seus funcionários, então, atenção, quem tem time, funcionário, enfim, já pedem para participar também, já orientem, já convidem para participar do nosso movimento, porque se eles melhoram a vida financeira deles pessoal, se eles melhoram a mentalidade deles em relação com o dinheiro, melhora a produtividade, melhora o estresse e melhora também a rotatividade dentro das empresas. E aquela pedição de aumento que a gente tem todo dia também melhora. Então, estejam convidados, participem, vamos movimentar, vamos fazer com que o nosso movimento o anti-quebra seja grande e que também a mentoria cresça. A foto. Peraí. Vou dar um print. Pronto, vou marcar vocês, tá? E vocês repostem também, mandem as fotos, vocês façam as fotos e marquem no Instagram, na rede social. Certo? Então, um beijo e até semana que vem.